Boa noite pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta dos meus vídeos, das minhas aulas, curte o canal, se inscreve, compartilha, critica, elogia, sugere, vale quase tudo, tá bom pessoal? Olha só, o tema de hoje é provocativo, é legal, é conhecimentos gerais, também serve para o seu Enem. Eu vou falar hoje sobre os Cavaleiros Templários, ou a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, os famosos Templários aí, os protetores dos cristãos na Idade Média. Então nós temos que contextualizar, né? História, filosofia, ciências humanas, ela precisa de contextualização, espaço e tempo. Durante a Idade Média, nós sabemos muito bem que a Igreja foi a instituição de mais prestígio. A Igreja Católica Apostólica Romana foi a instituição de maior prestígio durante a Idade Média. A Idade Média durou do século V ao século XV. Mais ou menos lá no século XI, XII, começou a ocorrer um problema na Europa e na Terra Santa. Por quê? Os árabes, também chamados de sarracenos, os muçulmanos, o islamismo, teria invadido lá Jerusalém, né, teria invadido Jerusalém e os seus arredores, e os peregrinos, principalmente os peregrinos cristãos que saíam da Europa para ir até Jerusalém, eram atacados aí pelos muçulmanos aí durante o caminho. Começou a gerar um problema grave aí para quem se deslocava da Europa para Jerusalém. Isso lá pelos mais ou menos no começo do final do século XI e começo do século XII. O que foi organizado então? As cruzadas. As cruzadas eram uma guerra santa, foi denominada como uma guerra santa, porque os fiéis cristãos estavam sendo proibidos aí de ir até a Terra Santa, de exercer a sua fé por conta aí da rivalidade com os árabes, Então o que aconteceu? Foram organizadas cruzadas. Dentro das cruzadas, que eram expedições cristãs até a Terra Santa, surgiram os cavaleiros templários, os cavaleiros da ordem, os cavaleiros pobres da ordem de Cristo. Esses templários, esses cavaleiros, tinham como missão proteger os cristãos que iam até a Terra Santa. Ela surgiu, a data oficial dela do surgimento é no ano de 1118 e foi destituída em 1320. Mais ou menos 15 mil a 20 mil guerreiros nobres cristãos deixaram aí as suas terras. A maioria desses guerreiros eram nobres, deixaram as suas terras, as suas riquezas, as suas famílias e partiram aí para proteger aí os peregrinos que iam até a Terra Santa contra a perseguição dos árabes sarracenos. O que ocorreu então, pessoal? Olha só. Esses cavaleiros de Cristo, os templários, eles faziam alguns votos: castidade, pobreza, obediência. E eles não eram apenas religiosos, eles não se tornaram apenas religiosos, eles se tornaram também militares. Era uma ordem militar, os templários eram uma ordem militar e religiosa. Como religiosos, eles faziam alguns votos: pobreza, castidade e obediência. E como militar, eles faziam votos também, que era proteger os cristãos, era o voto deles. Eram os cavaleiros de Cristo, né? Eles usavam uma túnica, uma veste branca, com um crucifixo vermelho, que identificavam aí os templários, os cavaleiros pobres de Cristo, que durante dois séculos aí eles protegeram aí os peregrinos que saíam da Europa para ir até a Terra Santa. Em 1320, né, o último grão-mestre aí da ordem dos Templários, da ordem dos Cavaleiros de Cristo, foi destituído, foi morto, né, o Jacques de Molay. Ele foi morto.
Os Templários é curioso, pessoal, é curioso. É uma história curiosa porque ao mesmo tempo que eles protegiam os cristãos que saíam da Europa para ir até a Terra Santa, sim, eles protegiam, eles têm esse mérito, faziam votos, era uma ordem religiosa e militar. Eles eram os cavaleiros pobres de Cristo, eles prestaram serviço para a igreja, porque os cristãos estavam sendo perseguidos pelos muçulmanos, pelo Islã. Ao mesmo tempo, eles começaram a lidar com dinheiro. Dizem que tanto a maçonaria como os bancos têm origem entre os templários. Por quê? Eles tinham as armas. Os templários eram cavaleiros armados. Eles podiam, claro, eles tinham os votos, pobreza, castidade e obediência. O voto de proteger os cristãos, não correr da guerra, não desertar. Mas ao mesmo tempo eles começaram a cobrar, né? Eles começaram a cobrar aí de alguns mais afortunados para fazer esse serviço de defesa. Era a primeira instituição, primeira não, mas uma instituição quase que policial durante a Idade Média, militar policial. E aí começou a haver corrupção dentro dos Templários, até que ela foi destituída em 1320. Clemente V, se não me falha a memória, foi o Papa que destituiu. O último grão-mestre foi Jacques de Molay, que aí há rumores aí que a maçonaria já existia naquela época, que os maçons eram uma espécie de sociedade secreta, que era oriunda dos templários. É interessante conhecer as cruzadas ali, século XII, século XIII, até um pouquinho comecinho do século XIV, 1300 e alguma coisa, existiram 10 cruzadas. Quem participava dessas cruzadas? Os Cavaleiros de Cristo, os Templários. Eles são muito famosos na Idade Média, os Cavaleiros Templários, os Cavaleiros de Cristo. Protegeu os cristãos contra as investidas dos muçulmanos, dos árabes, sarracenos, infiéis, muçulmanos, como eles eram chamados. Então os Templários eram uma associação de guerreiros, era uma classe militar e cristã, que surgiu lá oficialmente em 1118 e foi destituída em 1320, sendo o último grão-mestre o Jacques de Molay. O que mais que é interessante? Tiveram alguns combates, a Batalha do Acre, lá em Jerusalém, né? Teve várias derrotas dos Templários e algumas vitórias. Eles não conseguiram tudo, mas eles foram se tornando uma casta militar muito forte durante a Idade Média. Muito forte. Por quê? Porque, tudo bem, eles faziam voto de pobreza, castidade e obediência, que algumas ordens religiosas fazem hoje também. Porém, a origem dos bancos está ali, bunker. Banco vem de bunker, de lugar protegido, lugar secreto. Os bunkers medievais aí do qual os Cavaleiros Templários teriam sido aí os autores, né? Os proponentes, digamos assim, os autores. E é interessante a história dos Cavaleiros de Cristo, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, Jacques de Molay, as Cruzadas, a libertação de Jerusalém, a casta militar se unindo à casta religiosa. É interessante, pessoal, tem que pesquisar. Vou fazer outro vídeo com mais detalhes para vocês, tá bom?